grande vitória na Arena da Baixada por 1-0 sobre o Corinthians, gol do Vitor Roque, mas o torcedor do Corinthians entrou com sinalizadores e estendeu uma faixa lá com palavras contra o presidente do Atlético, Mário Celso Petralha, no setor visitante. Alexandre Senechal, boa tarde. Boa tarde, Liane Júnior, boa tarde aos nossos colegas aqui presentes no nosso bate-pronto e um abraço especial a você, nosso ouvinte, aqui na Jovem Pan News Curitiba, tanto no rádio, no 107.1, como também no nosso YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. O Atlético, no primeiro jogo do Wesley Carvalho na Arena da Baixada, tinha estreado contra o São Paulo fora de casa, venceu o Corinthians, voltou a colar ali no pessoal da parte de cima da tabela, apesar que o Atlético apenas é o 9º colocado, só que o Furacão tá apenas 3 pontos atrás agora de Flamengo e Palmeiras, os times que são terceiro e quarto colocados hoje do Campeonato Brasileiro. Fez um bom jogo com os 3 zagueiros, a gente vai até falar sobre isso, né, Linhares? Não teve 3 zagueiros coisa nenhuma, né, Linhares? Eu acho que teve, a gente já vai falar sobre isso. Mas 3 zagueiros, mas só que um zagueiro jogou improvisado de lateral esquerdo, É verdade. Tinha 3 zagueiros. O Zé Ivaldo, 3 zagueiros, mas... O Zé Ivaldo foi lateral esquerdo quando o Atlético não tinha. Vamos adiantar, então? Quer inverter o assunto ou vamos tocar? Aí, vamos pro assunto. Vamos pro assunto? Segue a pauta. Então vamos lá, vamos seguir a pauta. Mas jogou com 3 zagueiros, Thalinha. Mas voltando aqui, o Atlético teve ontem, o Corinthians teve ontem 4 mil pessoas, sábado, 4 mil pessoas no estádio, como foi já no jogo contra o Flamengo, 2 times de muita torcida aqui no Paraná, e esses torcedores do Corinthians muito revoltados com a questão do valor do ingresso, né? O R$200 é o ingresso para assistir um jogo do Campeonato Brasileiro na arquibancada da Arena da Baixada, e os torcedores visitantes têm que pagar esse valor para poder assistir o seu time do coração quando vem para cá jogarem, né? Os torcedores visitantes. A torcida do Corinthians levou uma faixa que a gente tem até para quem tá acompanhando. Mas o torcedor do Atlético também paga 200 para assistir paga o jogo, também. Que não faz que em várias outras praças do Brasil o ingresso para o visitante é mais barato do que os praticados aqui no Paraná. E isso é tema de discussão há muito tempo de muitas torcidas, inclusive no Couto Pereira, que se eu não me engano é R$150 o ingresso da visitante. É mais caro um jogo aí que foi R$300 contra o São Paulo, também. Se não me engano. 300. Duzentão contra o Inter, teve jogo de R$300 contra o São Paulo, né? É que eu acho que o Curitiba, não sei se tá fazendo isso nesse momento, mas antigamente, né, TT, ano passado, se não me engano, eles fizeram uma tabela de lugares... de adversários e o custo de cada ingresso. Por exemplo, contra o Fortaleza, contra o Ceará era R$150. Contra o Flamengo, contra o Botafogo era 200. Aí contra times que vinham com muito mais torcida, São Paulo, Corinthians, era R$300, por exemplo. Eu não sei se está fazendo isso esse ano, mas ano passado era assim. Sábado foi R$200 para a torcida visitante e a torcida do Corinthians levou uma faixa escrito Petralha, ditador e câncer do futebol. Lembrando que o Petralha está se recuperando de um problema, inclusive de um câncer, né, que ele teve. Então é um ataque direto e um ataque muito pesado, ainda considerando todo o contexto, né, da história do presidente do Atlético, que está em Curitiba, está se recuperando bem, participa pouco hoje na questão do dia a dia do Atlético, mas fala muito com o pessoal da diretoria por telefone. Se fosse contra um político, a polícia tomava faixa. Tomava faixa. Então, mas como não é contra um político, deixaram a faixa lá. Protesto muito pesado que gerou bastante debate nas redes sociais e você pode até criticar um dirigente, né? Mas pela questão pessoal, um ataque, você chamar o cara de câncer, né? Considerando o contexto, talvez a torcida do Corinthians nem saiba, mas é um ataque direto pessoal e que trouxe bastante conversa nas redes sociais, bastante gente criticando a decisão e alguns até defendendo pelo fato do Petralha ser o que é, né? O personagem que é. E só ele é amado e odiado, mas nesse momento eu acho que ele é mais amado, né? O Petralha sempre colocou a questão do ingresso lá em cima. Tem muitas críticas de torcedores comuns, assim, com um poder aquisitivo menor, de que não conseguem ver o clube e tudo mais. Mas dessa vez, acho que passaram um pouco do ponto, né? Não sei o que vocês acham aí, Linhares e pessoal aqui da bancada. É desrespeitoso isso, eu né? acho que é desrespeitoso. Acho que críticas em relação à gestão, elas são normais, né? São naturais e devem ser feitas. Eu acho que esportivamente, politicamente, de todas as formas, os dirigentes eles têm que ser cobrados pela presença e pelo tamanho que eles têm, né? Na função que exercem. Mas eu acho que quando é algo ofensivo, ele não vai colaborar para nenhum tipo de mudança, né, no futebol, enfim.
em atitudes que acabam aí desagradando talvez aí os torcedores do Corinthians. Então a faixa completamente ofensiva, violenta, né? É uma faixa muito violenta. Inclusive a atitude da torcida do Corinthians foi assim, né? No jogo, entraram com sinalizadores escondidos ali e foi muito, muito feio realmente, principalmente quando o time estava perdendo ali já no final do segundo tempo, acabaram soltando sinalizadores, entraram com uma faixa que acaba tendo uma palavra ali que é o câncer, né? O câncer do futebol acaba sendo associada com o problema que o Petralha está passando no momento, então realmente é muito ofensivo e desnecessário. Acho que não sei se tem alguém que acha justo, né, uma atitude dessa, mas eu acho completamente reprovável, né? De todas as formas, os sinalizadores, a faixa, são coisas que são proibidas, né? Não deveriam nem estar ali no estádio. É verdade, o Atlético, né? Às vezes, né, Ale, não deixa a sua própria torcida entrar com faixa, né? Sim. Sua própria torcida às vezes não entra com faixa, não entra com material. Até que ontem entraram e também fizeram críticas do lado do Atlético, né, Jana? A gente tava falando tinha uma sobre isso fora do faixa ar, né? criticando o Cuca, né? Na verdade é uma resistência à não contratação do Cuca, que acaba, né? Não tem nada concreto, mas foi um nome que foi ventilado aí, né? Entre as possibilidades do Atlético ter um novo treinador. Mas cadê o controle para como entrou essa faixa? Pois é uma coisa grande, né? Eu fiquei imaginando ali. Não é um tecido que com certeza estava muito bem dobrado, mas assim. Os sinalizadores, parece que a polícia disse que os torcedores entraram com ele na boca e nas partes íntimas. Sem problema. Isso aí passou na revista. Isso porque vai eles são passar, pequenos, né? Vai acontecer. Não é uma revista profissional, não é uma geral da polícia, né? É uma revista de seguranças contratados pelo evento, mas agora. Como é que entra uma faixa grande daquela? Pois é, e sinalizadores não tem como também, colocar né? na boca, me desculpe. Porque né? o jogo no final, o Linhares até estava narrando o jogo, falou, né, que imbecilidade da torcida do Corinthians, porque o Corinthians estava pressionando o Atlético, já nos acréscimos, acho que era mais 7 ou 8 minutos de acréscimo. O juiz para o jogo, né? E aí, sinalizadores ligados na torcida do Corinthians, esfriou o jogo, o Atlético garantiu os 3 pontos. Então, teve isso também, né, porque não pode sinalizador. Não pode. Eu acho que a regra tá errada. Eu acho sinalizador no estádio, bandeira, eu acho lindo. Não. Eu acho que deveria ter. Eu acho. Você imagina ontem. Mesmo que você mas a arena estava aberta e ficou completamente ofuscada. Eu sei disso, mas eu acho linda a festa, entendeu? Mas o sinalizador e envolvendo ainda a torcida do Corinthians, já tem o caso lá do menino boliviano. É verdade. É um negócio que os caras às vezes... Mas foi um foguete, mas né? Mas é um foguete, né? Sim, mas os caras usam, né, como se fosse e tal, e levam... Esses artefatos têm que ser proibidos mesmo, eu concordo. Por exemplo, se a gente tivesse com o teto retrátil fechado no sábado, aquela fumaceira lá ia ficar uns 15 minutos. É que assim, né? Claro, né? Com o teto retrátil não seria já possível. Causou mal-estar, entende? Mas com estádios abertos, a gente via... vários estádios com bandeirões, sinalizadores e tudo mais. Em muitos lugares hoje não é permitido, aqui a gente ainda tem, no Paraná. Mas eu achava linda a festa, entendeu? Em estádios mas ali abertos, onde a gente na arena estava, com o teto retrátil fechado, eu concordo com vocês. Nas cabines, com a arena aberta, né? Sem risco nenhum de chuva, a arena estava aberta nesse jogo de sábado. E a gente ali ficou sentindo o cheiro dos sinalizadores, da fumaça, né? Então você imagina se tivesse fechado, né? Ia ser algo que provavelmente ia acabar se prorrogando mais tempo ainda para poder voltar aos minutos finais do jogo. E o problema do sinalizador hoje em dia não é nem só a questão da fumaça também, né? A questão que estão utilizando de uma maneira de propagar medo, né? Como aconteceu no jogo do Santos contra o Corinthians, que a torcida do Santos tacou o sinalizador perto da entrada do vestiário, né? Pode acontecer alguma coisa, pode machucar alguém, né? Aí a torcida do Vasco um dia depois fez a mesma coisa. Então, assim, é uma situação bem complicada. Eu também acho bonita a festa, só que eu acho que não cabe mais no ano. A gente está em 2023. Não cabe mais. Olha, a questão é o seguinte: é proibido, não pode entrar, não tem que discutir uma regra, entende? Uma lei. É proibido entrar, é proibido. Eu acho que o Corinthians tinha que ser punido por conta da atitude. Não, mas a questão é essa. É proibido. Jogar de portão fechado, acabou.
Era o que eu tava Joga falando. 3 de portão eu fechado, gosto, mas acaba. a lei desportiva diz que não é permitido, não pode ter. E aí, esfriou. Vai que o Corinthians empatasse o jogo no final, tava pressionando, poderia ter achado um gol ali. O Atlético foi melhor na partida, mas o Corinthians poderia ter achado um gol no final. No segundo tempo, o Corinthians tentou criar mais chances, o Luxemburgo colocou atacante na lateral, tentou colocar o time mais ofensivo, e o Atlético soube segurar a pressão. Agora, se tivesse aqueles 6, 7 minutos sem a parada do sinalizador, será que não poderia sair o gol? Futebol. Poderia sair um gol de empate. Sim, porque daí o Atlético já tá cansado, já tá ali, né? Prejudicou o Corinthians, porque controlando o jogo. quem tava jogando e buscando o empate era o Corinthians. Aí o jogo esfriou e pro Corinthians foi pior do que pro Atlético. Pro Atlético foi como se caísse um jogador lá no meio-campo para entrar a maca, né? E o sinalizador fez esse papel, né? Ajudou o time que estava ganhando o jogo. O Corinthians estava perdendo o jogo, precisava jogar para tentar chegar ao empate. Então, por isso que eu achei que a torcida, inclusive nisso, né, errou de trazer o sinalizador para dentro do estádio e escolheu a hora errada, né, para acionar os Talvez eles quisessem ligar o sinalizador com o Corinthians ganhando, né, para comemorar e provocar a torcida do Atlético. Mas é que é natural. Aí eu vi até alguns memes, né, fazerem isso no final da do jogo. torcida do Atlético, porque de longe ali o sinalizador fica vermelho, né, quando tá sendo aceso. Aí eles ficaram fazendo memes que eles estavam homenageando o Atlético. O caldeirão rubro-negro. Já a gente vai trazer também o Wesley Carvalho falando, vamos debater os 3 zagueiros também, Linha, mas já visando o jogo contra o Alianza Lima, porque amanhã o Atlético entra em campo mais uma vez, né? Atlético e Alianza Lima, jogo na Arena da Baixada, Furacão só depende dele pra ficar no primeiro lugar com do Fernandinho G e Bento da Libertadores. Com o Fernandinho e Bento contra o Alianza Lima, sem Fernandinho e Bento contra o Palmeiras no Brasileiro, mas a gente traz isso já aqui no nosso bate-pronto. O Fernandinho, aliás, Jana, voltou e parece que ele nem ficou tanto tempo parado e contundido, né? Jogou muito, né? No primeiro tempo ali, ele tava com gás total, né? Ele queria fazer o gol, queria... o Atlético começou o jogo contra o Corinthians atacando muito, né? Em 7 minutos ali foram 4 oportunidades de gols e o Fernandinho muito participativo, né? Aos 12 minutos teve uma jogada dele pro Vitor Roque, que saiu em velocidade e o Cássio defendeu, assim como o Cássio fez grandes defesas também nesse jogo, né? O goleiro do Corinthians, mas o Fernandinho tava com gás total, às vezes até arriscava de longe, chutão pro alto. Ele queria fazer o gol, né? Ele queria voltar em grande estilo. Vocês imaginavam que o Fernandinho ia jogar tanto assim quando ele voltou pro Atlético? Olha, eu imaginava que ele ia jogar toda essa bola aqui no Brasil, jogando o que ele tava jogando na Premier League, eu imaginava. Confesso pra você, falando sério. Achava que ele ia sobrar assim? Eu achava porque ele tava sobrando. Não é que ele tava sobrando, mas ele tava jogando em alto nível no melhor time da Inglaterra. Eu achava que ele ia sobrar no Brasil por isso. Eu também apostava que o Fernandinho ia ser um dos destaques do futebol brasileiro, né? Pelo nível, né? Ele veio num nível altíssimo, né? O nível da Premier League, se a gente comparar com o Campeonato Brasileiro, tá bem acima, né? Eu vou ser bem sincero. Eu achava que ele ia contribuir com o futebol brasileiro, com o Atlético muito, mas eu não achava que ele ia se tornar o melhor volante do futebol brasileiro com muita sobra. Você acha que ele é o melhor do futebol brasileiro hoje? Sem dúvida. Eu acho também. O que causava talvez uma certa desconfiança era a questão da idade e a questão da capacidade física dele de competir, né? O que eu imaginava é que ele não ia poder contribuir tanto tempo assim. E você olha ele jogando, você pensa, poxa, ele pode contribuir muito tempo ainda, né? Uns 4 anos. Vai jogar muito ainda. Então a minha perspectiva melhorou nesse sentido, né? Depende, claro, do Atlético, né, renovar, mas ele quer jogar mais um ano que vem, porque eu achei assim, poxa, ele vai voltar pro Atlético, onde começou a história dele, onde ele tem uma ligação sentimental com o clube, né, onde ele despontou pro futebol mundial. E aí ele vai querer encerrar a carreira, mas ele não tem nem previsão de fazer esse desfecho, né? Porque ele tá rendendo muito e ele faz muita diferença em relação aos resultados do Atlético, né? Depois que ele deixou o Atlético para se recuperar de lesão aí nos últimos jogos, o Atlético caiu coletivamente de qualidade, né? Com a volta dele, todo mundo parece que começa a jogar um degrau acima. Isso é interessantíssimo no Atlético. O Fernandinho eleva o nível do time num geral, assim. O jogador que estava correndo 1 quilômetro passa a correr 1,5, né? Apenas um exemplo, mas
Isso é incrível, porque o Fernandinho faz o jogo girar muito bem, faz o jogo girar com muita facilidade até, e isso tem sido primordial para o Atlético conquistar seus objetivos, né? E agora, com ele voltando, fica ainda mais fácil, entre aspas, principalmente o jogo de amanhã, que seria um jogo tranquilo já. O